à medida em que for rolando aqui, a gente vai deixando tudo explicadinho. Bom, enquanto o pessoal entra, primeiro eu queria te agradecer Imagina. por ter aceitado aqui participar do nosso primeiro Toro Talks. Que nervoso! É nada, você vai se dar super bem, vai se sair super bem aqui. Mas eu queria te agradecer demais, tá? E até explicar um pouquinho para o pessoal que está entrando qual foi a nossa ideia, tá? Como nós estamos todos presos, confinados, literalmente, aliás, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Sim. Nos ocorreu criar alguns... Aliás, criar não, né? Na verdade, produzir alguns conteúdos, alguns bate-papos com espontaneidade, né, com informalidade, e principalmente com os nossos alunos, os nossos amigos, que são muitos, a gente está morrendo de saudade, né, de todos vocês, né, de você e de todos. Alguns a gente consegue ver pelos treinos. Hoje eu falei para os meninos que eu me senti especial. Eu tive 2 personagens para mim. Legal, né? Se sentir especial na quarentena. Se sentir especial é bom, na quarentena melhor. Viu? Mas enfim, então a nossa ideia é justamente essa. Gerar uma conexão com a nossa galera, né? Com o nosso time. E claro, e trazer alguma coisa que seja relevante. A gente sabe que live... aliás, esses conteúdos que estão sendo... Live virou... Não sei, eu acho que depois vai ter um estudo psicológico sobre live também, né? Interação, esse tipo de coisa. Porque você abre a tem muito geladeira... assunto, né? Então, você abre a geladeira e você corre o risco de pegar uma live lá, né? Você abre o forno... Todo dia tem live. E o interessante é que eu pelo menos, estou aproveitando muito, porque como tinha gente que fazia cursos e era só presencial, agora está em live, então... E como fica gravado, né? É 1 hora, então acaba que dá para assistir alguma coisa. Por isso mesmo que a gente aproveitou um pouco essa onda, né? Mas enfim, com esse intuito de agregar mesmo. Mas vamos lá, acho que já tem, né? Já tem uma galera aí que está com a gente. Obrigado, pessoal. Já pode começar. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a Andresa Oliveira, ela é psicóloga, tá? Faz parte do nosso time Toro Bravo e a gente fica muito feliz com isso. Sim. E a gente marcou esse encontro aqui para conversar um pouquinho sobre, na verdade tem um nome bacana, né? Liberdade na quarentena, né? Isso! Liberdade na quarentena, aliás, é o que a gente quer mesmo, é se libertar. E aí, para falar um pouquinho sobre motivação, dificuldade de adaptação e ansiedade. Sim. Então, eu queria que tá com você, né, a palavra. Vamos falar um pouquinho disso. A gente vai fazendo... Tem umas perguntas que vieram pelo e-mail, né, que a gente abriu essa possibilidade. E durante aqui o nosso papo, eu vou te fazendo essas perguntas. E aí, as perguntas que as pessoas tiverem, a gente faz mais para o finalzinho, para não ficar interrompendo a todo momento. Combinados assim? Combinado. Tá contigo, Andresa. Vamos lá. Sobre o que nós vamos falar, então? Nós vamos falar sobre motivação, né? E uma das coisas eu queria fazer uma citação aqui para começar, para gerar impacto, tá? E eu vou pedir também que, se alguém tiver por aí perto caneta e papel, para mais tarde, né, quando gerar as perguntas, eu também quero fazer uma atividade para as pessoas, para ter um momento de reflexão, né? E eu queria citar uma frase do Fernando Pessoa. Ele fala assim: a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Eu achei interessante porque, se a gente parar para pensar, nós estávamos libertos, né? Mas e interiormente? Será se a gente tem essa liberdade com nós mesmos? Né? E eu achei bem reflexiva aí, fica aí para as pessoas pensarem um pouco se a gente tem liberdade com a gente. E, bom, eu vou falar um pouquinho, né,
primeiro sobre a dificuldade de adaptação, porque a dificuldade de adaptação ela gera a ansiedade, tá? E mais para frente eu vou falar um pouco sobre a motivação. E como você... É uma coisa interessante que você falou da liberdade, né? A gente acha que tem liberdade, né? Enfim, de tudo, a gente acha que tem liberdade, mas é que as nossas escolhas são sempre tão reduzidas, né? A gente só tem um pouquinho de liberdade. Então, de repente, é isso que traz essa ansiedade toda, mesmo com um pouquinho de liberdade que a gente tem, quando ela nos é retirada, é mais complicado. Então, como é que a ansiedade pode interferir nessa adaptação? Porque assim, a ansiedade, ela a previsão, é o medo, né? É um resultado neurofisiológico do medo. Então, se eu tenho medo de algo, me gera ansiedade. Então, por exemplo, eu até pensei, né? Hoje a gente está pensando e vem em conjunto com essa frase. Hoje a gente está pensando nessa perda, né? Medo dessa perda, dessa liberdade que a gente teve, né? Porque a gente perdeu o trabalho, a gente perdeu a sociabilidade, a gente perdeu ter o contato com as pessoas, a conexão. Então, nós somos muito de contato, né? De ter conexão, e a gente acha que ter conexão é ter o contato, não necessariamente isso, até que a gente está vendo, né, que as pessoas estão buscando possibilidades para se conectarem, né? Entendi. Então, a ansiedade, ela gera isso, né? Ela gera esse medo, e com esse medo vem as sensações físicas. Eu vou explicar um pouquinho, só para a gente entender mais sobre a ansiedade, que eu acho legal explicar, porque eu vejo muito no senso comum a ansiedade, quando a gente fala assim, nossa, sei lá, vai para uma festa, né? Ah, eu tô muito ansioso porque eu vou para essa festa. Só que quando a gente começa a classificar, não é, às vezes é um nervosismo, é algo mais assim da gente, eu estou me preparando para algo. E a ansiedade, na verdade, ela um pensamento excessivo sobre o futuro. Então, por exemplo, quando eu tenho medo de algo, eu penso excessivamente sobre aquilo que me gera a ansiedade. Talvez não seja muito excessivo, que no caso se torna uma ansiedade normal. Mas quando ela é muito excessiva, ela gera as sensações fisiológicas na gente. Mas então a gente pode falar que tem uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa? E Ou assim, ansiedade é uma sensação, é um sentimento, é uma reação é uma química, emoção. física? O que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção, né? Então, como você falou, positivo ou negativo. Na verdade, a ansiedade ela faz parte da gente. Então, a gente precisa dela. Se a gente não tiver ela, a gente não tem uma ação, a gente não vai a encontro a fazer algo. Então, a gente precisa dela. Aí ela é negativa quando ela nos deixa paralisada. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Se a minha primeira live, né? Então, assim, a primeira a abrir tem uma certa ansiedade, sim, mas ela é normal. Então, eu consigo controlar com alguns pensamentos, mas que a gente chama positivos, adaptativos. Então, eu consigo controlar essa ansiedade. Então, eu sei que vai dar certo, sei que a gente vai conversar, vai bater um papo, as pessoas vão perguntar e vai fluir. Então, são coisas que a ansiedade faz parte da gente. A negativa é quando ela é excessiva. O pessoal das artes cênicas, do teatro, os atores, atrizes, enfim, é comum a gente ouvir assim, né? Sei lá, tenho 20, 30, 50 anos de carreira e ainda eu tenho aquela ansiedade, né? Poucos momentos antes de entrar no palco. Então, essa ansiedade, ela te dá foco,
vou chamar, não sei, vou aqui. A ansiedade, quando ela é positiva, ela te dá foco, ela te dá um input, ela te dá um punch para você encarar um Sim, desafio. É isso ou não? sim. Se você olhar ela dessa forma, sim. Tá? Então, ela pode ser positiva por esse lado. Poderíamos chamar que a ansiedade bacana. Eu vou tomar um choque de emoção e vou estar mais focado. Provavelmente eu vou liberar aí algumas substâncias, né, no meu cérebro que depois vão me trazer um prazer. Essa ansiedade, então, ela é positiva nesse sentido, creio eu. Sim. Mas o que a gente está vivendo agora não é isso, né? É, o que a gente está vendo agora, não. Por quê? Porque a gente está perdendo a nossa liberdade, né? A gente está perdendo. Na verdade, as pessoas, eu acho que eu estou vivendo isso, a maioria está vivendo. E cada pessoa está conseguindo lidar de uma forma diferente. Então, por exemplo, tomar conta de casa, trabalhar em casa, fazer comida, educar os filhos, não é só educar, né? Vem alimentar e tudo isso. Será se eu consigo? Né? A ansiedade ela sempre vem com algumas palavras sobre o futuro. E se será? E isso vem. Eu falo que vem como os pensamentos que a gente não tem consciência, não para raciocinar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade e eu tenho que atender, mas será se eu vou dar conta? Será se vai dar tempo de eu terminar de fazer isso que eu estou fazendo para poder ir atender? E isso está me gerando ansiedade. E se eu tenho um pensamento negativo, uma sensação ruim, eu acabo gerando uma ansiedade, gerando uma sensação física e às vezes me atrapalha. Então, por exemplo, isso que a gente está vivendo, eu tenho até uma pergunta, né? Que é o seguinte, talvez uma pergunta de muitas pessoas. O que pode ser feito para melhorar a ansiedade? Mas aí eu até ia te perguntar, antes de perguntar isso, eu te perguntaria, como é que eu distingo a ansiedade do medo? E eu te pergunto isso pelo seguinte, a gente também tem medo por talvez não saber o que vai acontecer na próxima semana, ou no mês que vem, ou como vai ser a nossa vida. É o tal do medo do inesperado, do A desconhecido? ansiedade, ela é uma reação do medo. Então, ela é uma emoção do medo. Então, o que que ela acontece? Se eu tô com medo do que vai acontecer no futuro, eu vou me sentir mais ansiosa. Consequentemente, eu vou ter algumas sensações, entendeu? Ou, por exemplo, físicas e cognitivas também. E assim, vamos lá. Então, assim, como é que a gente faz? Vamos considerar aqui, vamos Uhum. tomar que todo mundo está ansioso porque é uma situação completamente, enfim, sem precedentes, né? Atípica. E até te perguntar também, a gente fica aí sendo bombardeado de notícias, porque hoje é tudo muito rápido, né? É tudo online. E como é que faz para controlar tudo isso? Porque como é que faz para melhorar essa ansiedade, já que ela é inevitável? Porque assim, eu não quero ser ansioso, eu não quero ter ansiedade. Então, me parece, aliás, Eu falo que isso não existe. não é possível, né? Não é possível. Não é possível, como eu falei, ela faz parte da gente. Se a gente não tiver ansiedade, a gente tem uma doença, né? E aí vai investigar. Mas a gente precisa dela, como eu falei, ela nos leva a algo também. Ou para uma ação, ou para deixar paralisada a pessoa. Então a gente precisa dessa ansiedade. A gente precisa sentir ela, E né? como melhorar isso nesse momento? Então, aí você me perguntou, né, como controlar. Isso, exato. Tem várias técnicas para controlar, mas só para entender melhor, eu gosto bastante de primeiro começar do que a gente falou, de um conceito sobre os nossos pensamentos, porque assim, o que que acontece? Em regra, quando a gente vai estruturar para entender o que a pessoa tá pensando,
a gente coloca um pensamento, um sentimento e um comportamento. Então, o comportamento seria, por exemplo, se a pessoa ficou paralisada e uma sensação física. Só que quando geralmente a pessoa já aparece com ansiedade, então ela já aparece com ataque cardíaco, dor no estômago, dificuldades intestinais, então, suor frio excessivo. Então, tudo isso a gente começa a reconhecer antes, né? Então, depois que a gente começa a pensar. E eu falo que a gente tem que primeiro aprender a ter consciência dos nossos pensamentos, que são esses, previsão do futuro. Então, por isso que eu falei do papel e da caneta. Tá. Porque o que eu estou pensando, né? O que é esse sentimento ou essa sensação física me trouxe? O que eu estou pensando para essa sensação física aparecer? Vem muito quando o médico fala para o paciente, olha, você não está com nada, eu fiz vários exames. E a pessoa não sabe o que é, né? Então, são sensações, por exemplo, também a gente tem a sensação que são cognitivas, de mente vazia, ou de mente de confusão, mente muito cheia, eu não sei o que fazer. E aí a gente organiza esses pensamentos. Primeiro, eu falo sobre o reconhecimento do que a gente está pensando, do que a pessoa está pensando. Depois desse reconhecimento, a pessoa fala assim, reconheci o que eu estava pensando, então vamos pensar quais são as possibilidades? Por exemplo, tá dentro de casa, né? Se eu... O que vai acontecer no futuro? O que eu vou fazer se acontecer alguma coisa comigo? Claro que a gente está num momento que qualquer um pode pegar o Covid. Sim, claro. Mas é aquela, se acontecer, o que eu posso fazer? Eu posso me prevenir. Fique em casa. Fique em casa. Então, o que eu posso fazer? Me prevenir. Não ficar pensando sempre, o que eu posso fazer? E se acontecer isso? Eu vou morrer? Não, vou me prevenir, vou ficar em casa, vou curtir minha família. Então, essas são opções. Tem outras também, técnica de respiração. Boa, Eu gosto bastante respirar de maneira adequada. Aquela história de contar até 3, né? De soltar mas na ansiedade é contar até mais. 3 é pouco. Entendi. Mas isso ajuda, por exemplo, o autocontrole é alguma coisa que a gente consegue aprender? A gente tem uma técnica para isso? Isso ajuda? Até quanto isso ajuda? O autocontrole... Só desculpa, só para complementar o raciocínio ainda. Se a ansiedade é inevitável, então eu imagino que a gente tenha que aprender a lidar com ela. Sim. É mais ou menos isso? O autocontrole, ele vem do autoconhecimento. Então, por isso que eu falei sobre os pensamentos. Então, se eu conheço o que eu penso, se eu sei o que eu sinto e sei classificar, eu consigo controlar. Então, é por isso que eu falo sobre o autoconhecimento. Se conhecer, por exemplo, quais são as suas crenças, eu não sei se todo mundo sabe, reconhecer, eu falo em classificar os sentimentos, porque às vezes a gente não sabe classificar que sentimento eu coloco em determinada situação do que eu passo. Então, tudo isso ajuda no controle das emoções, né? Que é chamada, que eu acho que muita gente está ouvindo falar, na inteligência emocional. Sim. Que é o autoconhecimento. Tá. E assim, tá tudo muito à flor da pele, né? Claro, a gente não está aqui para fazer uma discussão, né? Como resolver o mundo, mas talvez, enfim, a gente está aqui batendo um papo literalmente. Mas parece que está tudo muito à flor da pele, né? Todo mundo está com sentimentos aflorados e já... Enfim, não é só aquilo. Estou falando de Brasil, não vou entrar
em discussões em pormenores, mas todo mundo fala, né, do radicalismo, que existe uma polarização, que a sociedade está rachada, que todo mundo pensa sempre que o outro sujeito não é alguém que tenha uma posição, uma opinião contrária, mas se você não pensa como eu, você é meu inimigo mortal e eu vou te excluir da minha rede. Enfim, isso gera ansiedade, assim, além do que a gente está vivendo hoje, a gente já vinha estressado nessa condição, não? Olha, eu já vejo como eu me vejo, como as pessoas me veem e as minhas expectativas. Então, por exemplo, eu estou querendo que a pessoa acredite no que eu acredito, né? Pode gerar ansiedade? Pode, mas não é uma coisa que, a não ser que você queira que a pessoa entenda o seu ponto de vista, aí por isso que a gente está falando sobre isso. Uhum. Mas não é uma que gera uma ansiedade muito grande, a não ser que a pessoa se incomode muito, Entendi. né? E claro que eu acho que isso a gente vê bastante, principalmente em relação à política. Mas Mas pela questão, repito, do sentimento estar à flor da pele. Parece que a gente está um pouquinho menos tolerante, né? No sentido de se escutar o outro, espera um pouquinho, olha, deixa eu falar isso, aí por aqui, por ali, enfim. E parece que isso cria, né? A gente está sempre, enfim, literalmente com a cabeça explodindo, porque você está sempre tenso, né? De qualquer modo. E aí a gente está com essa situação aqui diante de um futuro que é completamente incerto. Então, já vou aqui colar outra questão. Como é que a gente se motiva diante desse cenário? como a gente se motiva? Olha, tem muitos. Eu coloquei aqui. Eu fiz uma lista enorme, né? Vamos lá, ótimo. Sobre motivação. E eu até coloquei aqui também uma coisa bem legal, né? Sobre que a gente tem que ser a nossa própria motivação, né? Mas é difícil a gente ser nossa própria motivação, né? E uma das coisas que me ajuda muito é sempre pensar isso. Eu tenho que ser minha própria motivação. Porque por mais que tenha as outras pessoas para dizer assim, olha, vai lá, você consegue. Mas isso precisa repetir na sua cabeça, né? Por quê? Mais uma vez, porque o que você pensa interfere em como você vai se comportar, interfere no que você vai sentir. Então, é importante você pensar isso, né? Que você é a sua própria motivação. Claro que o externo ajuda muito, e quando eu falei, né, eu coloquei aqui, é uma motivação interna, a nossa motivação é a motivação externa. A motivação externa é quando a nossa coach, né, a gente está no ódio ali, morrendo, e ela fala, não, vamos lá, você consegue, mais um. E a gente não aguenta mais, mas ela fala, você consegue, e a gente vai lá e fica repetindo na nossa cabeça, eu consigo, eu consigo. Isso funciona, isso funciona mesmo, de verdade? Funciona. Não, porque se não funcionar, a gente enquadra a coach também. Porque de repente pode ser a hora de rever conceitos e tudo mais. Mas enfim, claro que a gente sabe que motiva demais, né? Principalmente, e você falou da coach, né? Quando ela está lá olhando, ouvindo, espiando, né? Então ela acaba gerando esse tipo de motivação. Enfim, mas e internamente, Andresa, como é que a gente faz para buscar onde está essa motivação interna? Internamente, com pensamentos positivos, sempre repetir, se elogiar, repetir para si que você é a sua motivação, reconhecer os pensamentos. Então, por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos que não te levam para frente, sempre vai existir. Mas reconheceu ele, fala, não, peraí, eu vou pensar dessa forma. Qual é a melhor forma que eu posso pensar? E aí você vai elaborando um pensamento melhor para você ali naquela situação. Tenha em mente as suas necessidades, as suas prioridades, e isso é muito importante, principalmente agora. Como eu falei, com um monte de coisa que a gente está
fazendo em casa, a gente acaba perdendo o rumo. Então, por isso que é importante ter a organização. Eu escuto muito, é muito difícil me organizar. Tá difícil se organizar. Eu acho que tá um pouquinho para todo mundo. Mas eu vejo uma organização. Hoje eu me organizo por dia, né? Porque eu coloco prioridades, por exemplo, quais minhas necessidades. E aí eu coloco primeiro a minha necessidades que eu tenho que fazer. Qual é a minha prioridade? Vou colocando de 1 a 5. Agora, também não adianta você colocar 10 coisas para fazer e você não consegue. Aquela história assim, eu vou treinar todos os dias, naquele horário pré-determinado, eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso. Ou seja, se a gente vai criando essas metas, mesmo sabendo que são metas inalcançáveis ou difíceis de serem alcançadas, isso atrapalha. Atrapalha. A gente tem que entender que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Ainda mais que tem muita coisa para fazer dentro de casa. Então, se organizar, colocar no papel o que eu posso fazer, né? Quais são as minhas possibilidades? Qual é a minha necessidade, a minha prioridade? E aí a gente pensa assim, mas eu tenho tantas necessidades e tantas prioridades que o que eu quero fazer e o que eu tenho que fazer. Então, anote. Para ficar só pensando não ajuda. Né? Então, anote. Escreva do lado. O que eu posso fazer para me organizar, para melhorar, estudar com a minha filha, o que eu posso fazer. Então, sempre tentar colocar no papel para se organizar. Então, e o mais importante também às vezes, não é só você, ou tem mais gente em casa. Então, converse com as pessoas da família que você quer se organizar, né? Que você quer fazer ter em casa uma organização melhor. Mas eu não sou uma pessoa organizada. Eu não sou uma pessoa organizada. Eu melhorei muito agora. Meu marido disse esses dias que queria que eu fosse organizada, mas nem tanto. Porque cada coisa eu estou fazendo, eu estou colocando o que eu posso fazer, os horários, porque senão eu não consigo fazer. E entender que quando você coloca muita coisa, tá tudo bem você não conseguir fazer as outras coisas, porque você colocou muita coisa para fazer durante o seu dia. E aí você fica cansado, desmotivado. Assim, pensando por esse lado da organização que você está falando, o que tem de bom para tirar desse momento que a gente está passando, né? A gente vê lá muito post, né? Algumas mensagens, principalmente na rede social. É o momento de você se virar com a sua família, é o momento de você lembrar que tem as pessoas ao seu lado, de você, enfim, ter uma qualidade, ter uma quantidade. A gente se preocupava até há pouco tempo com a qualidade do tempo. Então, assim, eu tenho, sei lá, 20 minutos com a minha filha, então eu vou fazer com que esses 20 minutos sejam os melhores possíveis, em detrimento de 1 hora que eu nem vou dar bola para ela. E agora a gente está convivendo 24 horas em casa, literalmente, né? Claro, para quem pode ficar. Mas, assim, e talvez a gente não esteja se aproveitando tanto desse tempo. Fala, puxa, mas eu poderia ter passado 2 horas, 3 horas, 5 horas. E aí isso acaba gerando, de novo, um certo sentimento de, puxa vida, eu não estou também conseguindo fazer. Enfim, como se adaptar? Talvez um pouquinho aqui do que a gente se propôs a falar. Como se adaptar, então, nesse contexto? Olha, eu falo que às vezes a gente que você está trabalhando em casa, tá com os filhos, mas não tá, né? Então está de corpo presente, mas a sua atenção e seu foco tá no trabalho. E aproveitar esse tempo em decidir qual horário que você vai disponibilizar, por exemplo, para o filho, para se cuidar, que é muito importante, também ajuda na motivação também, ter uma boa autoestima. Se cuidar, ter o autocuidado, não é só,
eu tomo banho 3 vezes por dia, eu consigo, sei lá, fazer uma escova. Não, é parar um tempo e olhar para si. Eu estou muito cansada, eu estou conseguindo fazer as minhas atividades com atenção, com foco. Então, isso é também um autocuidado, porque você está cuidando de você, você está cuidando da sua mente. Né? Então, são alternativas para você tentar equilibrar isso. E, por exemplo, algumas atividades, tentar se programar para o final de semana, conversar, principalmente conversar. Sempre tentar, existe uma conversa que é chamada de assertividade. E a assertividade, o que ela é? Você falar de como você está se sentindo, você falar de forma positiva, de forma mais clara, né? Sem falar do outro ou reclamar, e tentar falar com as pessoas de casa. Olha, eu preciso me organizar, vamos ter um horário, conversa com os filhos sobre isso. Ai, mas meu filho não entende. Entende, criança entende. Ela pode fingir que não está escutando, mas entende. Então é muito importante conversar com o marido, revezar se está os dois em casa, ou se tem mais familiares, ou com o irmão, mas sempre conversar. Porque é muito importante, porque eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou passando, mas às vezes eu não estou falando para o outro o que está acontecendo, o que está dentro de casa. Seria o desabafo? Seria a descompressão? Isso ajuda a tirar Sim, aquela a tensão? descarregar ajuda. Ajuda, seriam. Eu não sei ao certo se seria um desabafo, porque eu acho que eu penso um desabafo assim. Eu vou falar tudo que eu estou pensando. Um Então desabafo é assim. pode ser uma E boa. aí a pessoa pode interpretar de uma forma diferente. Uhum. Então, por isso que eu estou falando da pessoa tentar falar do máximo de uma forma mais adequada, para a pessoa entender como ela está passando, como ela está se sentindo, para outra pessoa conseguir entender ela. E eu vejo o desabafo assim. Quero falar tudo o que eu estou pensando e às vezes a pessoa interpreta de uma forma diferente. Uhum, uhum. Isso, então, às vezes isso pode ser até lá na frente piorar um pouquinho. Ou seja, só para tentar interpretar aqui, né? Tudo então passa pelo autoconhecimento. Ou seja, até para você modular o como e o quanto, né, você vai falar a respeito do seu próprio sentimento. Porque assim, falar para a mãe é uma coisa, falar para o marido ou para a mulher é outra coisa, falar para os filhos, né? Porque se falar para o amigo, e agora não está dando para desabafar com o amigo, né? A não ser que seja assim do jeito que a gente está fazendo, isso tudo passa pelo autoconhecimento. E a gente sempre se pergunta, onde está o manual de instruções que eu não recebi? Está na mão de quem? Está na mão de quem? Está na mão de pessoas como você. Tem livros aí, é porque a gente não. A gente se acomoda em achar que a gente tem que se autoconhecer, né? E eu acho Mas que os livros. é possível a gente que esse autoconhecimento seja um objetivo para ser alcançado por cada um. Vou me autoconhecer. A partir daqui eu me predisponho, né? Eu vou fazer por obter um autoconhecimento. Dá para fazer isso? Dá. A gente Tem sabe como livros se que faz. tem técnicas que ajudam, exercícios que ajudam você a se autoconhecer. Uhum. E uma coisa, né, que claro, que não podia faltar. O quanto que a atividade física, né, que é o fio que nos une, né, o quanto isso ajuda, ou assim, qual é o momento também que isso atrapalha no sentido, puxa, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo me motivar, e isso vai gerando um efeito negativo. Tem isso pode acontecer? Não entendi a pergunta, você pode Assim, repetir? a gente ouve falar que atividade física é bacana, porque é um meio também, Uhum. né, de você descomprimir, enfim. Sim. Só que o que a gente tem visto também eu não estou motivado, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo levantar no horário certo, eu acho que o meu desempenho está caindo, eu acho que eu vou perder a performance. Enfim, isso pode ter um efeito, né? Essa autocobrança de eu não estou fazendo.
enfim, de não conseguir se motivar. Ela pode ser um problema adicional porque você passa a ficar frustrado com o fato de Sim, você não pode. estar. É isso? E Sim, como pode. driblar isso? Baixando a bola, É literalmente? mais uma vez se afirmando, né, que você consegue. Como eu falei sobre a importância de reconhecer os pensamentos. Um exemplo meu, eu comecei há 2 anos atrás fazer Muay Thai e eu não sabia de nada, e faltava muito. E aí eu comecei a me perguntar o porquê que eu estava faltando muito. E surgiu esse pensamento, né, de que eu não estou conseguindo fazer, as pessoas já estão lá, já estão melhor do que eu, será se eu vou conseguir fazer, sei lá, conseguir, na verdade, meu problema não é muito conseguir fazer, mas lembrar das técnicas, lembrar do chute, lembrar do soco. Aí eu falava, ai, eu não vou conseguir. Então isso me impedia de eu ir, né? A verdade fazia com que eu me sentia preguiçosa, que eu faltasse. Então, a partir do momento que eu reconheci, eu falei, não, peraí, eu não vou fazer isso não. Vamos lá, você vai conseguir. Aí eu comecei a pensar, né? Todo mundo começa, ninguém chegou aqui aprendendo, sabendo de tudo. Na verdade, né? Não aprendendo, mas sabendo de tudo. Então, eu preciso ir lá e encarar isso aí. E aí foi quando eu melhorei e consegui ir mais vezes e aí eu aprendi, né? Ou seja, Então, tudo isso passa, então, por você organizar o teu pensamento. Eu posso, você falou uma coisa interessante, se afirmar. Puxa, por que as pessoas têm essa dificuldade de se afirmar? O que está contra isso? O que dificulta tanto isso? o que dificulta? A gente se afirmar, falar assim, eu posso, eu consigo, enfim. Porque a É gente a tem. gente saber, é a gente entender que a gente precisa raciocinar os nossos pensamentos, né? Tem um escritor, né, que eu sigo ele fala assim, vamos pensar sobre o que nós estamos pensando. Então, vamos raciocinar, né, sobre o que está passando pela nossa cabeça. E a gente não para pensar nisso, né? A gente não para refletir o que está passando pela nossa cabeça. Então, é isso que ajuda. Às vezes, eu, pelo menos, é o que eu percebo, né? A gente acaba analisando um pouco mais quando a gente vai conversar e a gente não para. E aí, para pensar sobre isso, né? Pelo que a gente está pensando, o que está acontecendo, o que está me gerando algo. A gente não para pensar nisso. E aí é quando vem as sensações fisiológicas, né? E quando a gente vê, a gente está ansioso, tá com o coração mais acelerado. E aí é porque a gente já pensa, nossa, mas o que aconteceu? Eu escuto muito na terapia, né? Mas eu não sei o que eu pensei. Será? Né? Será se não sabe mesmo? Às vezes a gente só não se dá conta do que está passando pela nossa cabeça. A gente não se dá conta, às vezes a gente não quer fazer, né? Tem muita gente, não quero nem pensar É. nisso. Às vezes a gente não quer. Isso é consciente ou inconsciente? Ou às vezes não quero mesmo, não quero nem pensar. Embora seja uma expressão corriqueira, é verdade isso? A gente não quer mesmo? Sim, sim, principalmente quando a gente tem a ansiedade muito acentuada. Então, ai, mas eu nem quero pensar nisso. Isso me traz algo ruim, né? Que é as sensações da ansiedade. Então, nem quero pensar nisso, vou deixar para lá. Mas, na verdade, o deixar para lá é só você estar empurrando com a barriga. Mas uma hora isso vai aparecer. E aí a gente chama de somatização, né? Então, o corpo está somatizando tudo que você está deixando para lá. Então, é importante, por isso que é importante esse reconhecimento. E o enfrentamento também, né? Mas tem que enfrentar o problema, né? É Tem que isso. enfrentar. Em algum momento, como é que é? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, alguma coisa nesse sentido.
Por que é tão difícil a gente enfrentar os nossos problemas, né? Os nossos demônios, coisa e tal? A gente não quer mesmo, a gente quer barrigar. Isso é normal, é natural. Assim, poxa, eu queria ser que nem aquela pessoa que é tão disposta, né? Que vai sempre de peito aberto. Ou não, todo mundo quer mesmo barrigar. Tem um padrão ou não? Não, não tem um padrão, porque cada um é de um jeito. Então, a gente trabalha com a subjetividade das pessoas, né? Cada um tem a criação, tem a forma de pensar, tem a sua personalidade. Então, não tem como dizer se é geral, dizer se é um padrão. Uhum, Então, tem pessoas que, diante de uma situação, vai se reinventar, como essa, e tem pessoas que vai ficar paralisada. uhum. Então, não é um padrão, sabe? De, tipo, empurrar com a barriga. No caso da ansiedade, tem gente que consegue reconhecer, tem gente que consegue ver e falar assim, ah, não, eu vou seguir em frente e vou conseguir resolver os meus problemas. E tem gente que não, que deixa pra lá, entendeu? Então, essa pessoa que deixa pra lá acaba empurrando com a barriga. Mas não existe um padrão. Entendi. Acho que eu respondi. Sim, 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 com certeza. Até para a gente entender, assim, a gente às vezes fica procurando um parâmetro, né? Ah, será que eu estou dentro de uma normalidade? Será que eu sou totalmente diferente? Não sei, eu penso que seja normal, né? A gente fica procurando um parâmetro para não se sentir tão fora, Sim, né? Aí aquela máxima, é um pensamento, né? O ser humano, né, é um animal social, você precisa estar ali dentro do teu grupo para poder ser alguém, né? Mas enfim, assim, muito legal, bacana a gente ter a gente está falando aqui, mas com uma visão, sim. enfim, toda qual é a expertise que você traz, né? Então, Sim. muito, muito legal. Acho que a gente falou aqui, né? A gente se dispôs a falar de alguns pontos, é claro que Sim. assim, depois na hora que cair a live, aí eu faço um atendimento, né? Eu faço uma terapia, um atendimento online, porque esse conhecimento de terapia de análise é alguma coisa que soma, é alguma coisa que é positiva, né? Porque é ele que pensa, que coloca no trilho do autoconhecimento. Tem essa importância, né? Sim, demais. A terapia, ela vai te ajudar a você lidar melhor, né? E não é uma coisa que é engraçado, porque às vezes ela dói. Dói o quê? Você entrar em contato consigo. Então, às vezes é dolorido você reconhecer algumas coisas que você fala assim, mas eu nunca pensei nisso. Mas eu nunca, eu nunca vi por esse lado. E aí, às vezes, dói. Aí, quando dói, muitas vezes as pessoas choram ou voltam no outro dia, na outra semana e fala: Nossa, foi bom ver por essa perspectiva, eu melhorei nisso, melhorei naquilo. Então, é legal a gente, a terapia por conta disso, né? Mesmo que a gente vá, às vezes, por uma situação que está nos desagradando, ou porque o médico mandou, mas além de você se autoconhecer, você também consegue lidar com as coisas externas também, né? Que é a nossa visão do mundo. Porque a gente tem a nossa visão, o que realmente é, e a visão das outras pessoas. Então, na terapia, a gente trabalha tudo isso. É muita coisa. É assim, eu penso assim, eu estava pensando, sabe, na live, e eu fiquei, nossa, tentar falar um pouquinho de cada coisa, né? Porque quando a gente vai falar no ser humano, ele é complexo. Então, ele tem muita coisa para a gente falar, né? É tanto que a gente tenta separar, mas não consegue. Então, é um conjunto de coisas, um conjunto de autoconhecimento, de emoções, de
de regulação. Então, é bastante coisa. Então, e para cada ser humano, funciona de um jeito. Para cada pessoa, ela vai agir de uma forma, ela vai receber de uma forma. E tudo isso a gente vai vindo na terapia, né? Então, como a gente... isso tudo também é linguagem corporal, né? A gente chega... a gente olha quando o paciente chega, a gente já olha para ele, já vê como ele chega, se vai ser receptivo, se não vai ser, se vai estar com sorriso, se não. Então, tudo isso, se ele vai estar nervoso, porque às vezes está muito nervoso, então você vai olhando todas as características. Se chega muito ansioso, às vezes tem muito na terapia, a pessoa que já chega ansiosa por estar na terapia, por não saber como funciona. E aí a gente senta, faz técnica de respiração, e aí tenta falar uma piada para ser mais descontraído. Para quebrar o gelo. E assim, para quebrar o gelo. Então, tem várias nuances que envolvem a terapia e a pessoa para se autoconhecer, para poder aprender a controlar a si. Né? Claro que a gente fala assim, mas eu vou 100% me controlar? Não, a gente não consegue 100% se controlar. Eu escuto muito, né? Mas psicólogo consegue fazer o que faz na terapia em casa? Às vezes não, porque você não está o tempo todo pensando nas técnicas, você não está pensando na teoria, você não está pensando no que você pode fazer. Então, não. Então, psicólogo é um ser humano também, que ele está igual a você. Né? E a gente escuta muito isso, mas como o psicólogo teve ansiedade, como o psicólogo teve depressão, e a gente passa por tudo isso, que a gente a gente consegue se controlar? Sim, mas não 100%. Vai ter o importante é entender que vai ter uma hora que você vai se descontrolar e falar assim, eu me descontrolei, estava no contexto, eu posso me descontrolar? Ok. Entendeu? É sempre entender o porquê que você se descontrolou e falar assim, ok, eu posso me descontrolar. Aliás, se descontrolar pode, então, como você está falando. Pode. Principalmente, pode até... Às vezes a gente precisa, né? Nesse momento que a gente está passando, ter medo vale? Sim. Pode ter medo? Vale ter medo? É normal ter medo? Sim, é super válido, porque a gente está passando por uma situação que, quando na terapia tem uma técnica que a gente faz uma porcentagem, né? E aí, o que é perigoso para mim? Por exemplo, se eu estivesse atendendo um profissional de saúde, ele estaria dentro, né, que estivesse trabalhando no hospital, estaria dentro ali do perigo. Então, ou seja, o medo pode surgir bem maior na gente que está em casa. Então, o medo dele como é que eu vou falar? Ele é presencial, né? Então, ele é uma coisa que ele não pode fugir. É inevitável. Então, é isso, é inevitável o medo dele. Então, não tem como dizer para ele, falar assim, olha, calma que vai dar tudo certo. Não, é dizer... fazer outro caminho para uma intervenção aí, saber o que ele está pensando, para ajudar ele da melhor forma possível. Até porque a gente não tem controle, ou pelo menos não tem o controle que a gente imagina ter sobre o futuro, e principalmente no momento desse que o futuro é completamente incerto e a gente fica ouvindo um monte de gente fazendo um monte de previsão. Às vezes eu também fico aqui na minha casa dando uma de futurólogo, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tudo mais, enfim. É o bom e velho medo do desconhecido, né? O medo do desconhecido, porque o que é novo é desconhecido, né? Sim, então, o medo do desconhecido, a gente não sabe como vai ser o futuro, não sabe como as escolas vão ficar, não sabe como o trabalho vai ficar, não sabe como a gente vai ficar depois. Então, a gente tem medo de tudo isso. E a melhor forma
de você tentar amenizar é pensar no presente, né? O que eu vou fazer agora, né? Porque pensar no futuro, ninguém sabe. Vamos pensar que tá todo mundo no mesmo barco, É né? um Ninguém pouco, sabe. é um pouco de carpe diem, né? Assim, vamos viver É, o presente. Assim, olha, eu acho que a gente falou de um montão de coisa já, enfim, te agradeço, né, de novo. Acho que aqui no Instagram as lives têm uma duração, né? 1 hora e 59 minutos, mais ou menos. A gente já está quase nisso, né? A gente vai batendo papo aqui. Depois vamos arranjar um jeito de fazer uma live maior, né? Mas assim, eu não queria deixar de ter algumas perguntas, né? Então, aqui sim. tem uma pergunta que a Cris Pugliese mandou assim: seria ansiedade ou exaltação? Talvez ela tenha feito essa pergunta no momento que a gente estava falando, talvez lá no começo, né? Uhum. Ansiedade ou exaltação? O que diferencia isso, Andresa? Sei lá, tem alguma... Você consegue enxergar aí essa diferença? Estou exaltado, eu estou ansioso, necessariamente? E, aliás, vou até fazer o seguinte, ó. Tem uma outra pergunta, N. Cabuz, acho que é a Branca e o Alex. Uhum. Ansiedade, quando em excesso, vira doença? Talvez seja, então, assim, qual é o Sim. momento, assim, eu estar exaltado? Qual é a diferença de eu estar ansioso a ponto de ter que tomar cuidado para não ficar doente? Tá, vamos lá. O exaltado, ele depende do contexto. E então, por exemplo, você pode estar ansioso, exaltado, como você pode ser uma pessoa de uma personalidade mais ativa, que tem que se irrita com tudo, você vai ser mais exaltado. Então, isso depende muito do contexto, de como é a pessoa. Não tem como dizer se elas podem andar juntas, como podem ser diferentes também. Pode ser só ansiedade, uma pessoa pode estar exaltada. Então, não necessariamente isso aí tem a relação, Uhum. né? E a outra é a ansiedade excessiva, sim. Tá. Com muito tempo, tem os critérios para a gente classificar a ansiedade como uma doença. Então, por exemplo, se você sente ansiedade mais de 6 meses, e aí a gente vai pelas sensações, né? Vai fazendo as perguntas, o que que você sente? Tem quanto tempo isso que você sente? Tem 1 ano. Então, ele entra nesse critério. Se já tem 6 meses, então tem o critério. Quantas crises de pânico que você já teve decorrente esses 6 meses? Uma vez por semana, uma no mês. Então, isso tudo a gente vai fazer uma entrevista na primeira sessão e pergunta se a pessoa tem esses critérios para se encaixar num transtorno de ansiedade. E são esses critérios, e aí vem, como eu falei, das sensações, né? Físicas e cognitivas também. E aí entra no critério de transtorno de ansiedade. E aí a pessoa tem Porém, que precisa, em alguns casos, precisa tomar remédio, precisa ter um sim, tratamento mais, psicofármacos, isso. tá, com outro direcionamento, né? Isso, já é um outro de, mas a gente trabalha assim em conjunto. Claro. E também, não necessariamente, a gente está falando aqui dos 6 meses, mas é um critério do manual de doenças. Mas às vezes a pessoa já vem assim, passei 1 mês assim e me indicaram para vir para psicólogo e aí eu vim. E aí a gente trata essa pessoa dentro do critério. Por quê? Porque ela precisa de uma ajuda, né? Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter intervenção. Então, eu estou falando de um critério, mas também se a pessoa se reconhece, porque isso demora, né? Mas se a pessoa com 1 mês já falou assim, nossa, eu estou muito ansiosa, o médico já falou que eu estou com ansiedade, eu fui no hospital, fiz todos os exames e eu vim direto para cá. Então, a gente trata essa pessoa como se ela tivesse um transtorno de ansiedade. É importante. Tem aqui, a Bianca está perguntando assim, Andresa, esse fato de paralisar ações é um fator de ansiedade, né? Você acha que
Você até acho que deu um exemplo lá do Muay Thai, talvez. Mas assim, Isso. paralisei. Isso é um fator de ansiedade? Sim, é um fator. Ele pode, como eu falei, a ansiedade, ela pode tanto nos levar a algo, a fazer, como, por exemplo, se isso acontecer, mas então eu vou lá e vou ver se vai acontecer. Então você está fazendo, está tendo uma atitude diante da sua pergunta. Agora, às vezes, você fica pensando do que vai acontecer, no que vai acontecer, e não sai daquilo, e aquilo ali te gera a ansiedade. Claro que tem muitas outras coisas assim para você conseguir perceber isso, mas no geral é assim para você conseguir identificar e mais sensações de pensamentos demais, né? Que é isso? Eu estou pensando demais excessivamente sobre o que pode acontecer. As infinitas alternativas e possibilidades, e isso vai gerando... Entendi. Eu falo que a gente tem que ter uma possibilidade concreta. Ou se a gente não tem a possibilidade concreta, escreve a possibilidade que você pode fazer. Mas se isso acontecer, o que eu posso fazer? Então, é sempre uma pergunta que até eu me faço, né? E se isso acontecer? Por exemplo, eu atendia presencial. E aí, como eu falei, todos nós paramos, né? Paralisamos, na verdade. Todos nós. E aí, eu acho que eu demorei 2 semanas, assim, para falar assim, ok, o que eu vou fazer? Acho que a primeira semana foi curtição, a segunda semana, opa, peraí, isso é realidade? E aí eu falei, não, o que eu posso fazer? Vou atender online? Aí comecei a buscar, não fiquei só no vou atender online, comecei como é que eu posso atender, o que eu tenho que fazer, quais são as restrições, o que tem que ser indicado para o paciente. Então, tudo isso ok, eu pensei isso, então vamos buscar a possibilidade concreta do que você tem que fazer. Tá. Andresa, eu tô vendo aqui que a gente deve cair esse chat agora. E tem algumas perguntas aqui ainda, tá? Então, assim, se cair, se você não se importar, eu volto para a gente só tentar responder as perguntas. De volta. Tá? A Graça está perguntando, assim, como identificar uma crise de ansiedade? Tá. Quando você identifica, a primeira sensação, geralmente você já, por exemplo, a gente está falando, então você já tem consciência do quais são as sensações que você pode ter. Porque geralmente quando a gente tem a crise de ansiedade, a gente primeiro identifica a sensação. Então, por exemplo, se eu estou com uma crise de ansiedade, meu coração está acelerado? É se perguntar. E geralmente ele já vem assim, abrupto. Já ataque cardíaco, ou irritação intestinal, estômago. Então, tem, por exemplo, eu tenho uma gastrite nervosa. Gastrite nervosa é ansiedade na certa. Oi, Andressa, vamos lá. Fizemos a nossa primeira live, né? O nosso Toro Talks e você aqui. Então, olha, já passamos de 1 hora aqui na nossa primeira live. O pessoal está subindo aqui, está entrando, está voltando, né? Então, mais uma vez, gente, só desculpa, antes de te devolver a palavra, mas, assim, agradecendo a galera que está prestigiando, né? Antes de mais nada, você, né? E porque eu, assim, acho que o legal é que o conteúdo seja agradável, que o conteúdo seja de interesse, tá? Então, galera, obrigado também, né? Por vocês estarem obrigada, eu que agradeço. E vamos lá, mas você estava falando o seguinte, então, como identificar, você estava respondendo uma pergunta da Graça. Aliás, gente, tinha uma pergunta da Branca também, que estava
Só que estava anteriormente. Eu vi que a Branca já entrou também. Então, se você puder repetir, Branca, a pergunta que você tinha colocado, para a gente colocar. A Graça estava falando de como identificar uma crise de ansiedade. Você falava dos sintomas, né? Dos sintomas físicos, Isso. até falou da gastrite nervosa, né? Isso. Coração acelerado, falta de ar, dor no estômago, ó. Isso. A A Branca, a própria mente Branca confuso. perguntando. Tudo isso a gente identifica. Eu Ela estou deixando os perguntou qual o comentários método que para eu mim. uso. Eu tô deixando os comentários aí abertos, Andresa, porque acho que sim, até para a gente poder interagir um pouco mais com a galera, né? Sim. Mas todos esses sintomas são sintomas de uma crise, de uma potencial, de uma eventual crise de ansiedade. O que eu faço? No geral, o que que Eu acontece? conto até três, você falou que até três não funciona. Não, conta até mais. Uma crise de ansiedade, por que que é tão importante a gente ter consciência da ansiedade? Já vou responder, Branca, ela colocou qual a técnica que eu uso, né? Como eu trabalho. O que que é importante ter consciência da ansiedade? Saber como ela não é como ela não é do senso comum. Por quê? Porque quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente identifica ela, fala, nossa, estou mais ansioso, a gente consegue pensar como posso controlar. E aí vem a respiração. Identifiquei, vou respirar. Quanto? O ideal é que quando você não tem um controle, tá? Por que é mais? Porque aí você não tem um controle da respiração. Então você pode começar a tentar respirar contando a sua respiração e tentando se acalmar. Então comece a contar. 1, 2, 3. Só que geralmente quando a pessoa está ansiosa, tá 1, 2, 3. E aí vai fazendo assim. E quando você vai começando a contar, você vai diminuindo. Como percebeu que diminuiu, aí você para. Parou, tenta contar até 10. Aí sim, respira. Tenta fazer uma respiração mais devagar, contando até 10. Né? Porque aí você está começando a perceber a sua respiração. E aí você também está focando na sua respiração, não está focando no que estava aqui na sua cabeça. E aí você consegue aliviar. É interessante também entender que a crise de ansiedade, ela dura de 30 e no máximo 1 hora. No máximo, máximo, máximo. Mas é bastante, né? Ficar em crise bastante. durante 1 hora é bastante tempo. É bastante. Então, quando a pessoa já está mais assim, já está na terapia, já tem um envolvimento a mais, a gente trabalha esse tempo. Então, tá com a crise de ansiedade, olha no relógio, conta, espera 30 minutos, vai contando a sua respiração pelo relógio. Então, isso também ajuda. Porque aí a pessoa entende que aquela ansiedade vai passar. Entendeu? E essa 1 hora, geralmente, ela acontece quando a pessoa ela não sabe que ela está com ansiedade. Então, uma pessoa que tem um ataque cardíaco, que ela acha que ela está tendo um ataque cardíaco, ela vai direto para o hospital, às vezes em 30, 40 minutos. Pode ultrapassar? Pode, mas porque ela não sabe que ela está com ansiedade. Até o médico dizer para ela, olha, você não tem nada. Aí ela fica consciente. Essa questão de você se perceber, eu não tenho muita convicção do que eu vou dizer, mas tem um termo, né, que está em voga, que é o mindfulness. Então, assim, fazer as coisas, se concentrar absolutamente naquilo que você está fazendo, né, para que você coloque. Isso é uma técnica. Porque assim, Sim, a gente recebe tanto estímulo, e principalmente nesses tempos. É assim, você está com o computador ligado, o celular na mão, você está com a TV, o sujeito está falando, aí você tem o filho fazendo lição, né, está o outro no telefone. Enfim, é tudo ao mesmo tempo. Agora, como se concentrar e evitar, literalmente, um ataque, né, no meio dessa situação toda? Olha,
é pensar sempre que você tem que ter o foco. E pensar assim, ó, eu preciso focar em algo, eu preciso ter a atenção naquilo. O legal é você começar a perceber primeiro o seu corpo. Então, por exemplo, a sua respiração, focar nas coisas quando você olhar sem pensar nas variáveis. Então, por exemplo, se você quer focar, sei lá, em olhar o pôr do sol, em tentar contemplar, é, pensar em coisas que você tem gratidão. E isso aí é tentar focar, olhar e falar assim, olha, eu não vou deixar com que os pensamentos intrusos me atrapalhem. Vai ter uma hora que o pensamento pode surgir? Sim. Desde que você pense assim, opa, surgiu o pensamento, peraí, mas vou... Ok, deixa ele um pouquinho de lado aí, e aí eu vou focar no que eu quero. Então, são coisas assim que é bem mais profundo, mas são coisas que ajudam a gente a ter esse controle também. Porque aí você vai aprendendo a controlar essas emoções, né? Prestando atenção em si, mais E a focada gente, em tá. Até a Diana colocou, né? Atenção plena, atenção plena. total. Acho que talvez a gente tenha até mais dificuldade de fazer isso em função desse cenário todo, né? Então, principalmente na quarentena, né? No isolamento que a gente está passando. A Cássia está colocando aí, Cássia, tudo bem? Ela está falando assim, temos que aprender a meditar. Aliás, é uma questão, né? A meditação, ela ajuda, tem técnica. Eu também, assim, estou perguntando aqui. Sim, ajuda muito. Tá. Ajuda muito. A meditação, ela tem várias formas de fazer, né? Então, você pode fazer com música e pensamentos, você pode fazer com uma pessoa te guiando, você pode fazer pensando em algo que, por exemplo, a gente chama de... Deixa eu tentar lembrar o nome. É uma imagem, né? Então, por exemplo, vamos tentar relaxar, fazer uma meditação com uma imagem na sua cabeça, algo que você goste. E aí você vai sentindo o seu corpo. A gente geralmente começa com os dedos dos pés e vai subindo. Por exemplo, imagina que você está entrando no mar, uma pessoa que gosta, né? Que sente prazer, enfim. Que você está entrando na água e está sentindo a água entrando sobre os seus dedos, e aí você vai subindo, subindo, até a pessoa conseguir relaxar o corpo. E aí é uma forma de meditação também. Então, tem várias formas, é bem legal. A Branca tinha perguntado o método que eu uso, né? Eu trabalho com a cognitivo-comportamental, né? Que eu mais estou falando aqui os pensamentos gerando emoção e, consequentemente, levando a um comportamento. Então, a cognitivo-comportamental, ela trabalha com isso, com os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento. Outras abordagens, né, que são outras formas de trabalhar, também trabalham isso, mas a gente é mais focado no que você está pensando, no que você está sentindo, em possibilidades que você pode fazer para mudar isso, porque a teoria acredita que a partir do momento em que você consegue mudar o que você está pensando, ou melhorar, ou achar uma forma adaptativa, você consegue mudar o seu comportamento e talvez através do seu comportamento você consiga mudar as suas relações com as pessoas e as pessoas, conforme as pessoas se comportam com você. Então, e tudo isso é mais ou menos assim que funciona a cognitivo-comportamental. Então, ela fala sobre crenças limitantes, né, o que a gente pensa, o que a gente trouxe das nossas raízes, né, que é o que os pais falam pra gente, o que pessoas que a gente tem como espelho fala pra gente, e às vezes isso não necessariamente seja bom. Então, bom ou ruim, então tem muita coisa, é bem abrangente, então
é uma técnica mais focada em exercícios, né? Então, por exemplo, eu peço para escrever, para falar sobre o pensamento, classificar as emoções, é quase um diário de pensamentos, né? Um caderno de pensamentos que é produzido pela pessoa para ela poder se autoconhecer, para ela poder conseguir entender como ela funciona. E aí, Essa questão da crença limitante que você falou, salvo engano, em psicologia do esporte, isso é usado até para você ir romper aqueles limites, né, sim, da superação, porque assim, eu não vou conseguir acima disso, você olha lá, vamos voltar aqui, né, para a nossa modalidade, eu não vou levantar esse peso, você olha para é, aquilo, a crença está muito ligado também à questão da superação, né? Daquilo que a gente sim, acredita ou não que pode ser feito. E aí também vem uma outra questão de dogma, né? Não, porque está pré-determinado que isso é desse jeito e a gente se limita em função. isso. Tem um pouco a ver com isso, né? Sim, tem muito. Então, eu acho que uma das crenças limitantes que eu já escutei muito é quando as pessoas falavam assim, ah, que tipo de esporte você faz? Quando eu falava que eu fazia CrossFit, ai, não, mas isso é coisa de doido. É, é um esporte que machuca muito. Mas eu falava como? Você não precisa ultrapassar seus limites. Se você ultrapassar seus limites, será você, não a Uhum. pessoa que está ali treinando com você, não o coach, no caso, né? E aí, não, mas eu vejo cada coisa na internet. Então, foi uma crença que a pessoa, uma crença limitante que ela Uhum. criou para ela. Então, ela Uhum. acha que ela nunca vai conseguir entrar, por exemplo, num treino de CrossFit porque pode acontecer um acidente com ela, porque ela viu em vários vídeos. E na verdade, não, né? A gente sabe que tem um processo para você pegar peso, e quando Claro. a pessoa se desafia, que aí eu vejo, né? A pessoa se desafia a pegar um peso maior. Não necessariamente que ela consiga, às vezes ela consegue sim, mas são coisas que as pessoas pensam porque viu em algum lugar, viu principalmente né, nos vídeos, Uhum. e aí acha que é um esporte que é agressivo, Uhum. Uhum. né? A Branca até, eu tô vendo aqui, ó, ela até falou o seguinte, tá sugerindo aqui, né, tá se dispondo, né, se ajudar eu É, posso participar e explicar o que sentimos. A Branca tá até não, tá se dispondo aqui, tá se abrindo literalmente aqui. Enfim, não sei, né, o quanto isso... não entendi a pergunta dela. Não, ela falou o seguinte, né, que eu acho que ela se dispôs, ó, se ajudar, eu posso participar e explicar o que sentimos. Acho que a Branca aqui tá se dispondo aqui a dar um testemunho a respeito, né, de talvez da ansiedade. É isso, Branca? Se você estiver por aí ainda, É isso? dá um alô que a gente interage, claro. Né? Acho que é muito legal. Sim, É, enfim, Andresa, eu acho assim, tem tanta coisa, né? tem muita Que coisa. tem tanta coisa que limita, tem tanta coisa que motiva, desmotiva. Você estava falando, ela está confirmando, né? Faz o seguinte, Branca, faz uma solicitação, a gente vê se, eu não sei se eu consigo agregar aqui, eu não sei se eu consigo agregar mais de uma pessoa, né, no mesmo chat aqui. Ah, eu acho que é Acho só dois, não? eu Não também acho sei. que são dois, né? Então, se você puder aqui colocar, Branca, se puder escrever aí, a gente passa a tua mensagem, né? Os comentários estão abertos, então o pessoal Isso. A gente tá pode vendo. ler aqui. Isso, legal, seria bacana. Mas ia dizer o seguinte, Andresa, que tem muita. Essa coisa da crença limitante, eu não sei, eu tenho a impressão que é o primeiro passo do caminho para uma frustração lá na frente, né? Sim. Porque é o seguinte, eu não faço porque eu tenho essa crença que me limita, aquilo e, sei lá, vem um processo de eu gostaria, mas eu sei que eu não posso, isso te leva à frustração e que vai te deixando cada vez mais para baixo. Esse é um caminho perigoso, né? Sim.
É um caminho perigoso. E não tem como dizer para as pessoas que estão aqui como modificar as crenças. Até tem, mas a partir do momento em que eu sei qual é a sua crença limitante, né? Eu falo que é importante a gente reconhecer. Porém, como eu vou, por exemplo, como eu vou dizer assim, como você pode modificar a sua crença? Só que eu preciso saber dela primeiro, para depois te levar por um caminho para você mudar. Ela quis dizer aqui. O que quis dizer é que eu tenho um transtorno de ansiedade, que hoje estou muito, muito melhor e os sintomas são muito claros. Né? Da importância da consciência. Sim, inclusive da consciência com relação à própria questão da ansiedade, né? Isso. Aliás, é sempre o primeiro passo, né? Você ter consciência daquilo. Eu tenho a impressão, Andresa, que sempre tem aquela história, não, eu tô bem, não, comigo não, com o outro tudo bem, mas eu tô bem. Mas o outro é o outro, eu não tô bem, eu tô bem. Eu já escutei, eu sei me resolver sozinho. Isso. Talvez seja uma questão importante também, né? São muitas coisas. Eu ia dizer o seguinte, né? Que ela falou para a Branca, né? Não confundirem, porque nessa época que estamos vivendo, muitos sentem muitas coisas que confundem. Imagino que sim, né? Que a gente esteja numa época assim, porque essa tristeza generalizada, eu pelo menos percebo isso, né? Claro que as pessoas estão tristes, estão desesperançosas, estão com medo, né? Aquilo que a gente estava falando, e acho que ela está falando aqui, né? Está sugerindo que talvez isso não seja a ansiedade do transtorno de ansiedade, que tem uma conotação um pouco mais aguda, provavelmente isso, né? Olha, o que eu percebi, né? Quem já tinha está sabendo lidar melhor com essa situação. Não que esteja 100% ou que não tenha, mas que está sabendo lidar melhor, que tem consciência, que tem, por exemplo, a Branca que tem o transtorno de ansiedade. Então, ela está conseguindo lidar melhor com a situação. Quem nunca presenciou, está desencadeando um transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele vem nesse momento. Então, ele vem muito mais. Quando a gente fala de ansiedade, vai muito mais do que eu falei aqui. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade está dentro do toque. Uma pessoa que tem toque é uma pessoa extremamente ansiosa. Transtorno de estresse pós-traumático. Isso aqui é um estresse pós-traumático. Né? Estar dentro de confinado, sem ter liberdade, é um estresse pós-traumático. Então, outro que está dentro da ansiedade é o isolamento, o ficar antissocial. Isso também está dentro do transtorno de ansiedade. Então, é bem amplo, bem amplo. Eu falei aqui uma parte pequena. É um espectro, né? É um espectro onde você vai encaixando algumas características que podem ser... Isso. E aí a gente vai olhando, conforme a pessoa vai trazendo, a gente vai conseguindo classificar para poder ter uma intervenção mais efetiva. Então, por exemplo, se a pessoa tem toque, por exemplo, eu acho que todo mundo ficou com um pouquinho de toque, né? Tem que passar álcool, entrou no mercado, então todo mundo ficou. E aí, quando acabar tudo isso, quem vai continuar? Né? Então, por exemplo, o isolamento social é um trauma. Então, será que depois eu vou conseguir me adaptar a conviver com as pessoas de novo? Mas será se todo mundo vai ser assim? Olha, eu falo que a gente não conhece ninguém, a gente não conhece a nós mesmos. Então, a gente não sabe qual vai ser a nossa atitude quando acabar tudo isso. Por isso que é importante a gente cuidar do agora, né? Cuidar da gente agora para poder se prevenir no futuro. Então, e o importante também é entender, por exemplo,
quando acabar a quarentena, o que está acontecendo comigo? Como é que eu vou reagir? Né? E entender que está tudo bem se você ficar um pouquinho mais ansioso agora, por exemplo, com um toque, como eu falei, ou ter medo de tocar em determinada pessoa, porque ou com medo de passar, ou com medo de pegar. Isso também a gente entender que está tudo bem de passar por isso. A gente está literalmente tentando encontrar a distância segura, né? Socialmente falando. Né? Saber qual que é a nossa margem, qual que é a nossa distância de segurança mesmo. Eu acho Sim. que é por aí mesmo, é se permitir um pouco também. Se permitir. Não ficar debaixo daquela pressão de que eu preciso ser, preciso ter, preciso fazer. Enfim, a gente ser humano, literalmente, nesse momento aqui que é tão complicado. Andresa, olha, a gente falou um montão de coisas, assim, eu estou vendo aqui, acho que você respondeu, né, as perguntas, né, que o pessoal fez. Aliás, eu queria agradecer mais uma vez Obrigada. A também, né, que prestigiou, que mandou as perguntas. Mas, assim, até para a gente não se alongar tanto, Tá bom. por nós aqui, primeiro que a gente quer que você volte fisicamente quando puder, né? Obviamente. Mas a gente quer que você volte aqui também nesse espacinho. Por exemplo, tem algumas coisas da quarentena que acho que vão ficar, né? Essas interações, esses conteúdos, essas formas da gente falar, desenvolver, acho que são coisas bacanas que vão ficar. Como dizem, sempre tem um lado bom, né? Então, eu tenho certeza que você vai voltar aqui. Tomara! Para falar de mais coisas lá na frente. E, claro, até queria dizer para todo mundo que a Andresa já é nossa parceira lá no Box também, né? Então, para quem tiver interesse, também fazer contato diretamente com ela, né? Para ter um apoio, para ter um atendimento. Tenho certeza que ela estará absolutamente disponível, né? Disponível. Para atender e dar um apoio para essas pessoas, para todo mundo que queira, né? Enfim, queria que você desse aí as suas considerações finais, né? Para a gente poder Gente, foi ótimo. Como eu falei, eu fiquei um pouco ansiosa, nervosa, porque eu sempre falei para pacientes, né? Então, é diferente porque a gente já sabe o que vai falar porque ele está trazendo aquilo ali, né? E quando vem em forma de pergunta é um pouco diferente. Mas foi gostoso. Eu acho que é uma forma de também de eu encarar o meu nervosismo, mas faz parte, eu também entendo que faz parte, né? Isso aí. E outra coisa, gente, eu gostei muito. Eu estou disponível, tá? Se vocês quiserem me procurar, pode ter meu contato, podem me chamar no direct no Instagram também, tá bom? E outra coisa, a dificuldade de adaptação, motivação, ansiedade, depressão e outros transtornos mentais ou confusão mental é muito amplo. E eu acho que gente, 1 hora não dá. Eu fico 1 hora com meus pacientes, eu falo, não dá, não dá, não dá. E aí a gente faz as escritas, né? Mas não dá, 1 hora não dá. Eu acho pouco também, mas é ótimo. Então, pode falar. Que a gente se estendeu um pouquinho mais que uma sessão de 1 hora, né? A gente foi uma sessão e meia. Mas foi uma primeira vez, também acho que foi muito, muito bom, Andresa. Verdade. Que bom que gostaram, tá? Tem mais conteúdo e a gente vai aí vendo, Edu, né? Qualquer coisa. Com certeza, esse projeto aqui, na semana que vem, já anunciando aqui, a Bianca, que estava participando, Bi, obrigado. Ela também está aqui, vai falar um pouquinho aí de autocuidado, né? Nesse período de quarentena, então cuidado com o próprio corpo,
enfim, com um outro tipo de abordagem. Depois, na semana, a gente vai falar Deixa eu só falar, a Bianca falou assim, você ia fazer uma atividade, verdade, eu tinha esquecido. A Branca falou. É verdade, olha só. Todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas conhecem a pirâmide de Maslow, né? Então, e aí eu queria que as pessoas fizessem, se pudessem, fizer aí uma pirâmide, né? Colocasse a base da pirâmide lá. Necessidade fisiológica que a gente tem, né? E a segurança, depois estima, amor, atenção e em cima autorrealização. E assim, eu vou explicar um pouquinho, fizesse isso e explicar um pouquinho. O Maslow, ele criou, né, essa teoria da motivação, né, que a gente segue uma linha, né, que é a necessidade, que a gente se motiva, né, a gente se move porque a gente tem um motivo, porque a gente quer fazer as nossas necessidades, né, conseguir, por exemplo, conseguir a comer, a beber, a ter nossa segurança, ter um amor, ter a atenção das nossas relações, e assim vai. Mas aí eu fiquei pensando, com o tempo, a gente vai mudando essa nossa base. Isso na psicologia, tá? Só pra... A gente vai mudando nossa base. Porque, às vezes, se a gente não consegue a autorrealização, que está no topo, a gente não consegue atingir as nossas necessidades, não consegue ter os bons relacionamentos, né? E aí vem a atividade. Nessa pirâmide, eu queria que você olhasse ali qual é a sua necessidade, a sua prioridade hoje, que você gostaria de mudar para te motivar. Então, o que está faltando nessa pirâmide para você se motivar, para você colocar como uma prioridade no seu dia, por exemplo. Eu vou falar uma coisa assim, em particular, eu tinha uma crença que me limitava, que eu gosto muito de dormir, né? E aí eu falei assim, eu quero mudar isso aí. Preciso evoluir, né? E aí hoje eu evoluí, coloquei como uma prioridade, né? E claro que lá as bases estão bem seguras, mas eu peguei isso que estava lá no topo, que como se fosse uma coisa mais distante para conseguir realizar, eu coloquei para baixo, falei, não, eu vou conseguir, é uma necessidade minha, porque eu preciso. E aí hoje eu consigo acordar mais cedo, consigo ficar até tarde, consigo fazer um monte de coisa. Então, é uma atividade para você refletir e para você tentar buscar uma motivação. Às vezes a gente acha que a gente não precisa mudar nada em casa, ou como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo em casa, mas sempre tem assim, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer? Se pergunte o que você quer ir nessa pirâmide, colocar para baixo, para sua base, para você poder melhorar a sua motivação. Essa atividade. Já é uma organização, né? É uma organização. Sim, é uma organização. Os objetivos. Show. Isso aí. Olha, de novo, muito, muito, muito obrigado. Assim, arrebentou na inauguração, na estreia aqui do nosso Toro Talks, tá? E repito, a gente quer muito que você volte, já é nossa parceira, vai voltar aqui com certeza. E é isso, certo? Vamos ficando. Tá bom, obrigada, gente. Foi ótimo. Foi show. Boa noite. Obrigado, Branca, pelas suas contribuições. Demais, Branca. Né? Ajudou aqui, né? Preencheu com chave de ouro aqui o nosso conteúdo, né? Obrigado, galera. E espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, que usem máscara, que lavem as mãos, que passem álcool gel, se lambuzem de álcool gel, mas fiquem bem. Participem lá dos nossos... A Andressa está participando, aposto que ela colocou lá nas necessidades, porque ela todo dia está lá no nosso live class. Verdade! A gente está vendo aqui. Treinar meu foco, né? Tá organizado ali. Totalmente focada. E assim, enquanto como é que é o pessoal, tudo vai ficar bem. A gente sabe que vai ficar, a gente, enfim, crê, torce muito por isso.
Mas enquanto as coisas não voltarem ao normal, independentemente do que venha a ser esse normal, né, que a gente também não sabe, vamos de live class, não se desmotivem, todo mundo já teve uma injeção de ânimo, uma injeção de motivação, fiquem conosco, vamos continuar juntos e a gente se encontra fisicamente também, tá bom? Andresa, mais uma vez, obrigado, querida. Abraços virtuais, né? Sim, Beijos virtuais. Beijos virtuais e a gente até a próxima, tá bom? Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.